Olá, minhas queridas e meus queridos, nós vamos prosseguir fazendo agora a resolução de questões de estequiometria, porém com reagente em excesso. Qual que é o bizu? 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 Quando o comando da questão informar a massa de dois reagentes. Quando? Quando o comando informar a massa de dois reagentes. Então, logo de cara, eu já tenho que saber essa malandragem, esse pulinho do gato. Essa é a primeira observação que eu faço. O procedimento inicial é saber quem está em excesso. Então, vamos ao nosso treino, vamos dizer assim, como é que eu resolvo uma questão desse tipo. Vamos lá? Ó, eu já disse a vocês que eu não costumo ler enunciados. Eu preciso apenas da equação. Aí eu tenho a equação CO, não é cobalto, é CO, monóxido, CO gasoso mais Cl2 gasoso, dando CoCl2 gasoso. Percebam que nosso primeiro passo já foi concluído. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos para o nosso segundo passo. Qual que seria? Anotar os dados do enunciado. Em um reator foram dispostos 560 gramas de monóxido de carbono. Então, 560 gramas. E 355 gramas de cloro. 300, massa também, né? Massa, 355 gramas de cloro. Por aí eu já pararia, porque eu já sei que tem reagente em excesso. Mas eu vou continuar anotando o que ele pede. Ele quer saber, né? Ele quer saber a reação com o monóxido e o cloro com rendimento de 100% e as limitações dos reagentes. Qual que é a massa de fosgênio? Olha, ele deu uma dica. Tem limitação do reagente. Qual é a massa do fosgênio? Ele quer saber a massa desse cara. Nada de novo até aqui. Nada de novo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados e vou montar agora a informação que seria nosso terceiro passo. Estabelecer relações molares. Então vamos lá. Eu tenho 1 mol desse cara, para 1 mol desse cara, para 1 mol desse cara. Será que eu tenho que converter? Aqui está em gramas, aqui está em gramas e aquele que é a massa em gramas. Então eu vou ter que tirar a palavra mol para os 3 casos. A linha vermelha, que eu vou obter abaixo as informações, vem do conhecimento dessas fórmulas. Só isso. Ele te deu que a massa atômica do carbono é 12, do oxigênio é 12 com 16. Aqui eu vou ter 28 gramas. 28 gramas. Eu sei que o cloro é 35,5, vezes 2 átomos, né? São 2 átomos, eu vou ter 71 gramas. E eu sei que carbono, 12 mais 16 dá 28, mais o 71, então seria 28 mais 71, 99. Portanto, a massa aqui, 99 gramas. Pessoal, até aqui eu não precisei usar as massas do enunciado. Isso, quando você chega até este passo, é a equação que te dá as informações. Equação balanceada. Certo? O que eu vou fazer agora é simplesmente pegar os dados que ele colocou no enunciado e colocar x para o valor de que eu quero determinar. Para isso, eu vou até mudar a cor da caneta aqui. Então aqui ele diz que usou 560 gramas. Aqui a massa é x. Olha, na minha regra de 3, é chamada assim porque eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido. Então eu já poderia determinar a quantidade. Se você quiser, você pode. Você pode determinar, faz um cálculo estequiométrico e já chega ao valor.
Tá certo? Caso você não queira, eu estou pensando aqui se eu vou fazer das duas maneiras. Ah, eu vou fazer sim. Eu vou fazer das duas maneiras. E depois eu faço da outra maneira? Não, a primeira maneira você já viu no vídeo anterior. Eu vou partir logo de cara para a maneira que eu gosto de fazer. Tá bom? Então vamos ver. Outra informação que ele deu foram 335 gramas. Olha, se ele não tivesse me dado essa informação, daria para eu determinar aqui a massa também. Certo? Para que eu preciso do 560? Ou, se você pensar assim, para que eu preciso dos 355? Não precisava. Ou bastaria dar 560 ou 365. Não precisava dar os dois. Ah, é porque um deles está em excesso. Como que eu determino quem está em excesso? Eu, Wagner. Como que eu determino? Eu determino assim, ó. Deixa eu anotar aqui. Como é que eu determino? Determinar quem está em excesso. Uma das maneiras que nós vimos é fazer o cálculo usando os dois valores e aí aquele que der o menor é a resposta correta. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou copiar aqui de novo, que é CO mais CL2, dando COCl2. Então aqui nós temos, ó, 28 gramas, aqui 71 gramas e aqui 99 gramas. Certo? Qual que é a massa que ele deu aqui? 560. Com a massa que ele deu aqui? 355. Cara, eu vou calcular aqui embaixo, ó. Eu vou calcular o número de mols. O número de mols de cada reagente. Como é que a gente calcula o número de mols? É a massa do enunciado. Portanto, eu vou mudar aqui a cor da caneta para a gente diferenciar. 560 gramas. E aqui 355 gramas. Então, vamos calcular o número de mols para o NO. Eu pego essa massa, 560, divido por 28. Então, eu sempre divido, ó. Eu sempre divido esta linha, que são os valores do enunciado, não pode mudar essa ordem. Não pode mudar essa ordem. É sempre o valor do enunciado pelo valor da estequiometria. Portanto, quando eu fizer esse cálculo, aqui eu vou ter 20 mols. Agora eu vou determinar o número de mols do Cl2. Como que seria isso? O número de mols é regra de 3, tá? Regra de 3. Você pode fazer assim também. 1 mol igual a 71 gramas, y mols para 355 gramas. Na hora que você fizer isso, você vai ter exatamente a mesma coisa, ó. É a massa do enunciado, tá aqui, dividido pela massa molar dessa espécie. Aqui é dividido pela massa molar dessa espécie. Sabe quanto vai dar? 5 mols. Aí eu pergunto, aqui é 1 mol para 1 mol. Portanto, se eu coloco, ó, 1 mol do CO para 1 mol do Cl2, beleza. Se eu puser aqui 20 mols, eu precisaria de 20 mols. Mas eu não tenho 20 desse. Quanto eu tenho? Eu só tenho 5. Portanto, pessoal, quando eu tenho 5 mols desse cara, eu vou precisar de 5 mols desse aqui. Entenderam? Automaticamente, se ele colocou 20 mols, isso aqui está em excesso. Está em excesso. Essa é uma segunda maneira de calcular. Essa é a segunda maneira de calcular. Eu não acabei ainda. Por quê? Se eu já determinei que esse cara está em excesso, o x vai ser calculado aqui. Tá certo? Aí eu pego só o cara que não está em excesso.
Professor, ele colocou 20 mols, 5 reagem. Eu posso usar esse cara para o meu cálculo? Sim, desde que você pega o que reage. Mas, para evitar erro, eu vou pegar esse cara que não está em excesso. Eu vou usar sempre a massa do limitante. Então, o Cl2 para COCl2, vamos colocar aqui 1 mol, né? Já tinha isso, só para repetir. 1 mol aqui dá 71 gramas. E 1 mol disso aqui, 99 gramas. 355 gramas vai dar X. Quanto vai dar o X? 355 vezes 99 dividido por 71. A gente já fez esse cálculo e sabe que dá 5. 5 vezes 99, se aqui fosse 100, ó, se fosse 100 daria 500. Portanto, vai dar 495 gramas. Vamos voltar. 495 gramas, resposta letra B. Perceberam? É um trabalho a mais apenas. Só um trabalhinho a mais. Tá bom? Eu vou fazer mais uma questão dessa. Então vamos treinar de novo? Agora me diga, qual que você prefere? Usar o cálculo com as duas massas e ver qual que deu o resultado menor? Também é tranquilo. Ou determinar quem está em excesso e calcular depois, pelo limitante, a quantidade de produto. Fique à vontade. Então eu vou para um segundo exercício. Vamos ver? Eu nem vou ler o enunciado. Como eu disse a vocês, eu não perco muito tempo com essa parte de cima. Só volto lá se eu não tiver condições de responder a essa questão. Então eu tenho aqui Mg mais 2HCl, dando MgCl2, cloreto de magnésio, mais H2. Está balanceado? Está, porque se ele pôs o número 2 aqui, é para 1, para 1, para 1. Tá bom? A questão já está balanceada. Agora eu vou para o segundo passo, anotar os dados do enunciado. Então ele diz, ó, quantos gramas, ele está perguntando, quantos gramas de cloreto de magnésio? Então aqui ele pergunta, quantos gramas de cloreto de magnésio podem ser obtidos quando 110 gramas de magnésio, 110 gramas de magnésio reagirem com 355 gramas de ácido clorídrico. Entenderam? Qual o bizu? Por isso, se você cria esse hábito de fazer do jeito que eu faço, quando você anotar os dados em cima dos reagentes, ó o bizuzinho, ó o gato na sua orelha. Miau, miau, miau. Tem excesso. Tem excesso. É isso que você tem que pensar. Eu vou para o terceiro passo. Terceiro passo. Eu sei que 1 mol desse cara reage com 2 mols desse cara, produzindo 1 mol desse cara. Esse aqui, ó, hidrogênio, eu nem vou me preocupar, porque não tem nenhuma informação dele e não pede nada dele também. Então vou deixar ele de lado. Ele só está ali acompanhando a reação. Como aqui está em massa, aqui também e aqui também, eu vou trocar a palavra mol pela massa. Mol do magnésio, massa molar, 24 gramas. Do HCl, HCl, 36,5. Mol do MgCl2. Ó, o Mg é 24. O Cl, 2 deles dá 71. Então aqui é 95 gramas. Portanto, 95 gramas. Até aqui, ninguém me deu nenhum valor. Eu que tenho que saber obter esses valores a partir da equação balanceada e das massas atômicas, ou das massas molares. Agora eu vou abrir o meu quarto passo, que é montar a regra de 3. Certo? E eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou fazer como fiz anteriormente. Vamos ver? Vamos montar a regra de 3? Abre a chavinha. Eu vou mudar aqui a cor da caneta
para anotar os valores. 110 gramas, 355 gramas e aqui X. Professor, não podia ter dado só uma das massas e não duas? Então, porque quando ele te informa isso aqui, ó, duas massas, um dos reagentes está em excesso. Aí, esse cara eu vou determinar quanto. Só que eu vou usar esse parzinho de informações ou esse parzinho de informações. É o que nós vamos ver agora. Você pode fazer de duas maneiras. Eu vou fazer de duas maneiras. Vamos ver como seria? Então, voltando, ó. Voltando não, né? Continuando. Eu vou para frente agora. Outro slide. 24 gramas para 110 gramas produziria 95 gramas e aqui X. O que eu fiz? Eu peguei simplesmente magnésio com MgCl2. Eu fiz isso aqui. Eu estou, por enquanto, deixando essas informações de stand-by. Só estou usando esta aqui e esta aqui. Eu não sei quem é que está em excesso ainda, mas eu vou continuar. Quanto daria X? O X seria 110 vezes 95 dividido por 24. O X daria, depois eu calculo. Mas eu poderia ter usado HCl com MgCl2. Nós vimos que aqui seria 36,5 gramas para 95 gramas e produziria X. Quanto que ele usou mesmo? 355 gramas. Certo? Pessoal, o que eu estou fazendo? Estou fazendo dois cálculos, como se eu estivesse usando, ó, um cálculo, a massa do magnésio ou a massa do ácido clorídrico. Essa é uma outra forma e a gente vai prosseguir nesses cálculos de X. Então, vamos aqui equacionar X. O X aqui seria 355 vezes 95 dividido por 36,5. Então, eu vou determinar qual X é o que realmente vai ser produzido. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro caso, 110 vezes 95 dividido por 24. Vai dar 435,41 gramas. Beleza? Aqui eu vou pegar 355 vezes 95 dividido por 36,5. Aqui eu vou dar, vai dar 923,97 gramas. Então, o que acontece? O X ou é esse valor, né, de 435, ou é 923. Um dos dois. Eu vou até voltar na alternativa para você ver, ó. Tem as duas alternativas? Tem? Nem tem, né? Nem tem. Quem que tem aqui, ó? 435, 923. Certo? 435, 900... Ah, eu fiz o cálculo 110, né? 110, aqui é 140, ó. Beleza. Vamos só retomar, então. Vamos só retomar. Aqui não é 110. Aqui é 140. 140. Olha aí. 140. 140 vezes 95 dividido por 24. Aí daria 554,1. Então vamos só retomar. 140 vezes 95 dividido por 24. 554. Agora sim, cálculo correto. Vamos ver as alternativas. 554 é uma delas, não é? Olha aqui. É uma delas e é a nossa resposta. Por que eu digo que é a nossa resposta? Porque ou seria 554 ou seria 923, os valores possíveis. Só que o valor maior eu descarto.
o valor maior eu descarto. Pessoal, essa é uma das maneiras de você fazer. Duas regrinhas de 3, o valor maior você descarta. É bacana também assim, né? É tranquilo. Ou a maneira com que eu faria, ou a outra maneira com que eu faria, eu até gostei dessa, treinando assim, achei mais fácil. A maneira que eu faria seria assim, ó. Seria assim, presta atenção. Vamos falar do magnésio. O magnésio, 1 mol, 24 gramas. E ele colocou para reagir quanto? 1 mol é 24 gramas. Quanto ele colocou para reagir? 140 gramas. Eu vou calcular o número de mols. 140 dividido por 24. Portanto, 140 dividido por 24 vai dar um pouquinho mais do que 5. Quase 6, né? 5,83 mol. Mas agora eu vou calcular do HCl. 1 mol, nós vimos que a massa é 36,5 gramas. 1 mol. Mas quanto que ele está usando? 355 gramas. 355 gramas. Qual que é o número de mols? Quanto ele usa dividido pela massa molar. Certo? Então nós teríamos 355 dividido por 36,5. Daria 9,72 mol. Na equação, nós temos que 1 mol de magnésio reage com 2 mols de HCl. É isso? Só a gente voltar lá. Isso, tá aqui, ó. 2 mols de HCl. Portanto, se eu tivesse aqui 5,83 mols, eu precisaria aqui de 2 vezes 5,83, que daria mais de 11, quase 12. E eu não tenho. Eu não tenho. Então esse cara está em excesso. Certo? Porque se eu tenho 9,72, eu vou dividir por 2. Nossa, professor, dividir por 2 para chegar no valor que eu realmente preciso. Que se você quiser compreender assim, seria 4,86 mol. Então eu só preciso de 4,86 para esse valor. E quanto ele pôs para reagir? 5,83. Eu particularmente agora confesso que esta maneira aqui, ó, esta, talvez, né, no meu ponto de vista, essa maneira é a mais fácil para o aluno. Mesmo que ele tenha que fazer 2 cálculos, ele já chega em 2 valores numéricos. Um deles ele vai descartar, que é o maior, e aí o que sobrar ele vai lá na alternativa buscar. Eu acho que essa maneira é a melhor maneira possível para vocês. É a mais fácil. Então vou começar a resolver essa questão assim, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma questão. Essa questão a seguir, ela traz um adicional de dificuldade. Qual que é o adicional de dificuldade? Dê uma olhadinha aqui no enunciado. Qual o adicional de dificuldade? Ela traz uma coisinha a mais. Quem? Olha aqui. Pureza 90%. Rendimento 80%. Então essa questão é aquela para chutar o pau da barraca. É aquela para chutar o pau da barraca. Fala, professor, nossa, mas caiu cadete do Exército, SPSEC, ensino médio. Então, cara, às vezes uma questão de ensino médio é tão mais complicado do que uma questão de ensino superior. Pode acontecer. E não muda muito o ensino superior para esse nível que nós estamos vendo aqui. O que essa questão tem? Vamos ver? Vamos ver? Vamos brincar? Vamos colocar a equação e vamos anotar os dados? Então, a reação está aqui. É essa aqui. Vou mudar a canetinha. Tudo isso aqui eu nem me preocupo de uma maneira geral, porque não interessa. O que ele está colocando? Partindo de 1.250 gramas de carbonato de cálcio. Então, massa 1.250 gramas. Só que essa massa tem pureza de 80%.
650 gramas de cloreto de sódio, massa 650 gramas, com pureza de 90%. Qual é a massa de carbonato? Então ele está perguntando qual é a massa de carbonato, admitindo-se um rendimento de 80%. Moçada, olha como ele complicou. Ele deu a massa de 2 reagentes. Qual que é o bizu que está gritando no ouvido aqui? Está gritando. Reagente em excesso. Reagente em excesso. Está em excesso. Forneceu 2 reagentes. Isso, forneceu 2 reagentes. Certeza quase que absoluta que um deles está em excesso. Ah, mas ele agora complicou com a pureza do reagente. Nós já estudamos pureza. Só que o que nós vamos fazer? Nós vamos converter essa massa logo de cara. Porque essa massa que ele colocou não tem ali toda essa massa do reagente. Então o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou determinar as massas que realmente reagem. Então vamos ver? Vamos pegar CaCO3. Qual a massa que ele colocou? 1.250 gramas. Lembrando que essa massa é impura. E seria 100% da massa que eu coloquei. Mas ele disse que a massa que reage é que o conteúdo, que a participação do carbonato é de 80%. Então vamos calcular a massa que vai reagir na prática. 1.250 vezes 80 dividido por 100. Corta esse zerinho com esse zerinho, corta esse zerinho com esse zerinho. Eu vou ter 125 vezes 8. 125 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20, vão 2. 8 vezes 1, 8, com 2, 10. Então, realmente, o que reage é 1.000 gramas. 1.000 gramas. Eu vou calcular agora o que reage do outro. De quem que é que eu estou falando? Estou falando do NaCl. NaCl. A massa molar dele é 23 mais 35,5. 58,5. 58,5, tá? Só a gente vai usar isso só depois. Então ele colocou 650 gramas. Então a massa total que ele pôs, ou seja, 100% do que ele pesou, é isso. Mas lá não tem essa pureza toda, quer dizer que nem tudo lá é NaCl, apenas 90%. Então aqui vai dar Y. Quanto é Y? É a massa que ele colocou, vezes 90 dividido por 100. Veja que isso aqui, pessoal, é a pureza. Ó, isso aqui, ó, é a pureza. Você multiplica a massa que ele te forneceu pela pureza. Eu vou simplificar aqui, simplificando aqui, certo? 65 vezes 90, então você vai ter que fazer esse cálculo, 65 vezes 90, 65 vezes 90 é a mesma coisa que 65 vezes 65 vezes 90, né? Dividido por 100. 65, eu errei aqui, 65 vezes 90. Então vou ter, não pode ser isso, professor, você está errando. 650 vezes 90 igual dividido por 100. Essa é a massa que ele pôs? É. Quanto eu tenho? Agora sim, né? 585 gramas. Pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que essas massas que eu calculei são as massas descontando a impureza de cada um dos reagentes. Então, a impureza eu já descartei. Portanto, o fator pureza dos reagentes eu já corrigi. Agora falta ver quem está em excesso. Quem que eu vou usar? Eu esqueço aquelas massas iniciais que ele me deu e eu vou trabalhar só com essas aqui, ó. 1.585. Então, a equação, aqui a massa é 1.000 e aqui a massa é
585. Ele quer saber qual é a massa de quem? Do carbonato? Qual a massa de carbonato de sódio? Vamos limpar aqui, né, para você enxergar. Ele quer a massa de carbonato de sódio e o rendimento da reação foi 80%. Então, a pureza eu já matei. Rendimento 80%. Eu vou trazer aqui, deixar aqui do lado, rendimento 80%. Rendimento é uma coisa, pureza era a pureza para esse e a pureza para esse cara. Bom, ele quer do carbonato de sódio. Como é que a gente determina? Carbonato de sódio, Na é 23, eu tenho 2, 46. C, eu tenho 1 que pesa 12, é 12. O, eu tenho 3 pesando 16, dá 48. Portanto, o carbonato de sódio vai ser 10, com 6, 16 vai 1, 106 gramas, né? 106 gramas. Então, a massa aqui é o que ele pede. Agora eu vou para aquele passo, montar a equação molar, que nesse caso é 1 mol para 2 mols para 1 mol. Aqui, no nosso próximo passo, é trazer a informação mol para massa. E aí, a gente já sabe que CaCO3, lembrando que o cálcio é 40, e nós já temos aqui o C e o O, né? Bastaria você trocar. Se você fizer a soma desses átomos, das massas deles, 100 gramas, está para 2 vezes, né? Para 2 vezes. Quanto que dá aqui? Eu havia feito na passada, no slide passado, 58,5. Então, 2 vezes 58,5 gramas. E aqui, 106 gramas. Pronto. Até aqui, eu cheguei pelos dados da equação. Agora, eu vou substituir, vou anotar os valores aqui. 1000 gramas ou 585 gramas e a massa aqui vai ser X. Por que eu coloquei ou? Porque ou eu vou usar esse valor ou eu vou usar esse. Na dúvida, pessoal, eu vou usar os dois. Eu vou fazer a nosso primeiro cálculo, que eu vou chamar aqui de 1, pegando essas variáveis. Então aqui seria, 1000, né? 1000. Não, aqui, desculpa, o 1000 está embaixo. Então aqui eu calcularia assim. X vai ser igual 1000 vezes 106 dividido por 100. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou simplificar. Eu vou ter 1060 gramas. Certo? 1060 gramas. Agora, eu vou calcular de novo o X, só que usando essas informações. Portanto, eu vou colocar já direto o X, tá? X. Tá olhando por esses valores? Então, eles vêm aqui embaixo. 2 vezes 58,5 gramas. Aqui é 585 gramas vezes 106. Tá certo? Vezes 106. Pessoal, dá uma olhadinha aqui nesse número, ó. Nesse número, dividindo esse, dá 10. Dá 10. Você pode simplificar aqui também, ó. Daria 5. Portanto, daria 5 vezes 106. Daria 530. 530 gramas. Qual valor é maior? Esse. Esse valor é maior. Certo? Então, eu vou permanecer com esse valor. Esse é o valor. Só que não se esqueça. Rendendo 100% dos casos. Porque se você buscasse aqui, ó, quanto é 530? Se você buscasse 530, a banca foi boazinha, porque ela não te deu nenhuma alternativa com 530. Mas você sabe já que não pode ser acima, não pode ser acima, não pode ser acima de 530. Tem que ser abaixo. Professor, ou é letra C ou é letra E. Qual que seria? Vamos fazer o cálculo. Como que a gente vai fazer o cálculo? Assim, ó. 530 gramas. Agora nós vamos calcular o rendimento. Certo?
se ela render 100%. Mas ela rendeu 80%, então aqui é y. Quanto vai dar o y? O y vai ser 530 vezes 80 dividido por 100. Corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Eu tenho um y que é 53 vezes 8. Aí você pega 53 vezes 8, vai dar 53 vezes 8, é até mais fácil às vezes fazer de cabeça, 424 gramas. Então, esta é a massa produzida com rendimento de 80%. E aí, vamos voltar aqui, 424, resposta letra C. Perceberam que é trabalhoso, né? É trabalhoso, mas não é impossível. Essa última questão que eu fiz, ela envolve pureza de 2 reagentes. Eu tive que fazer 2 cálculos. Rendimento da reação. Eu tive que, além de fazer o cálculo, determinar quem está em excesso, eu tenho que depois determinar o rendimento. Ela é trabalhosa, não é difícil. Os valores que a banca deu foram valores bem bacanas. Daí, eu digo a vocês, por isso que é importante você sempre economizar tempo, não perder tempo em questões. Não é ser apavorado, mas é ser esperto, ganhar tempo em outras questões. Para conseguir chegar ao resultado de uma questão que não é difícil. Ela não é difícil, ela só é trabalhosa. Aquele aluno que tem facilidade em cálculos, ele abre uma vantagem muito grande sobre aquele que não tem. Tá bom? Eu encerro aqui o nosso estudo de estequiometria. Desejo a todos vocês muito sucesso na realização das suas questões. Treine bastante. Quando você já não errar praticamente mais nada, esquece, porque isso aqui você nunca mais vai errar. Um abraço.